Bom, bem-vindos aí a mais um vídeo. É, Então, basicamente, como eu tinha dito lá no vídeo anterior, a gente tem aqui os nossos dados. Então, aqui estão todas as métricas que foram calculadas. Aqui estão as nossas tabelas dinâmicas, né, que elas vão ser operadas através dos nossos parâmetros que a gente está fixando. E a partir daí a gente tem essa série de botões aqui que a gente pode ir apertando aqui e tendo uma noção mais ou menos do comportamento no caso aqui eu deixei fixo um eixo, o número de as densidades, né? E no outro eixo eu vou estar trabalhando com as medidas, né? Por exemplo, vamos fixar aqui n em 256 ah, tá. Calma aí. Primeira coisa. Índice de Gini. O índice de Gini vai ser aquele cálculo, aquela métrica que eu calculei só para a gente saber mais ou menos quanto os vetores são desbalanceados. Esse índice de Gini, você pode ver que ele é zero aqui, nesses valores que eu tô mostrando. Se o meu vetor da amostra for 1, não importa o que eu ponho aqui, ele vai ser sempre zero. Por quê? Porque esse índice que é usado lá na economia para medir desigualdade, se você tem uma palavra só no vetor, ele não tem como ser desigual, né? Ele não pode ser desigual de outra coisa se só tem um. Então, na verdade, eu acho que nem existe o índice de Gini para quando você tem uma coisa só, né? Não existe desigualdade de você mesmo, de uma coisa, da mesma coisa. Só que eu convencionei ser zero aqui só para não dar muito problema no banco de dados, né? Então, se o número de palavras for 1, então vai ser zero. Por outro lado, se o meu parâmetro for zero aqui, aí ele também vai ser zero, independente do que eu colocar, né? Porque eu estou falando assim que o vetor é completamente balanceado e aí o cálculo realmente está zero. O vetor é balanceado. Agora, se eu mudar aqui, aí a gente já começa a ter essas curvas aqui. A gente vai acabar começar a ter essas curvas. Então aqui a gente tem isso, tem transitividade, tem a ordem lá do maior componente, a ordem média das componentes sem ter essa componente gigante. A gente tem número de componentes, vai decrescendo à medida que nesse caso aqui específico vai decrescendo à medida que você aumenta a densidade do gráfico, a densidade esperada do gráfico, como se espera. Aqui a gente tem a razão entre a componente gigante e as demais componentes. Aqui o comportamento do grau máximo, né, à medida que você aumenta a densidade. A gente tem o comportamento do grau médio bem linear. A mesma coisa vai acontecer para a força, porque no caso aqui, né, o comportamento é contrário, a concavidade aparente ser o contrário aqui para esses valores. Sempre lembrando, para esses valores, né, contrária ao grau. Mesma coisa para a força média. E finalmente o comportamento da proximidade. O que vai acontecer com a proximidade do grafo. Então, agora, o negócio é o seguinte. Qual que é a parte boa de você trabalhar com esse gráfico? Com um gráfico assim. A gente não tendo muitas fontes para escrever as coisas analiticamente, é bom que você pode ter uma noção de traçar o perfil de como que como se comporta, né, esse modelo específico com a afinidade de cardinal e tal, como que ele se comporta. O grande problema disso tudo é que quando você não tem um negócio analítico, fica muito, como é que eu posso dizer? Fica até difícil de você difícil assim, acaba sendo bastante coisa para você falar, entendeu? Você tem muito a falar e muito pouca, como é que eu posso dizer, precisão. Então, sei lá, então, por exemplo, a primeira ideia do Fabrício, tá, esqueci de mostrar que aqui tem o lambda também, né, o ponto de corte. Então, vou colocar aqui um valor de n grande aqui, um valor de
razoável. Então aqui os pontos de corte aplicados, aí você acaba tendo, né, o comportamento do ponto de corte. Bom, então, qual é o principal problema disso aqui? Porque, vamos supor assim que eu quero saber o comportamento de alguma coisa à medida que o N vai crescendo. Então, eu seleciono aqui todos os N's, vou selecionar aqui, e eu vou querer saber, tá, para dar uma mexida. Aqui sempre vai ser esse valor, né, 0, mas vamos dar uma mexida aqui. Então, por exemplo, o índice de Gini, qual que é o comportamento dele para à medida que o N cresce? O comportamento é bem similar e tal, o comportamento em si é bem parecido, a gente não tem grandes diferenças. A gente só tem que. É como se mudasse de nível, né? Só subindo o nível, assim. Mas comportamento por comportamento não muda muito. Qual que é o ideal? Qual que seria o ideal? A gente saber qual exatamente uma função que, que conseguisse mensurar o que é essa diferença aqui, né? Em relação a esses valores aqui, qual que é a diferença que tá sendo aqui? O problema é que eu não sei como escrever isso analiticamente. Então, sem saber escrever, quer dizer, tem outros problemas, né? Minha capacidade nem é tão grande assim, né? Minha capacidade de mexer e não é mesmo, né? De mexer com esses negócios assim muito teóricos. Mas, especialmente em gráfico, né? Que é um negócio mais complicado. Mas assim, eu não consegui escrever verossimilhança para isso, não consegui escrever uma função que me dissesse isso. O que eu pensei em fazer seria, tipo, aplicar alguma coisa parecida com a regressão nesse negócio assim, e ver se a gente consegue estimar alguma fórmula assim. Mas eu cheguei a comentar isso com o Fabrício e falou assim, algumas coisas aqui parecem curvas, né? Então fica um pouco complicado. Talvez de ajustar uma regressão com isso. Então, à medida que você vai passando aqui, você vai tendo. Olha só os comportamentos aqui da ordem média, né? Então você vai vendo que ele vai. Que esses valores mais baixos aqui são bem estáveis, né? Então, assim, isso daqui. Esse problema, esse gráfico aqui no Excel, quando você faz, é um problema, né? O gráfico, por exemplo, se eu quiser fazer assim, aí pra cor não sair, eu tenho que pegar e fazer isso de novo. É, então, assim, resultado por resultado tem, mas o difícil mesmo é fazer essas interpretações. Então, seria legal o que? Assim, no meu ponto de vista, fazer isso, né? Então, vamos supor, pra é, é difícil, eu não sei, para apresentar lá na defesa, eu não tenho certeza de como colocar isso aqui de uma forma mais amigável. Não sei se é suficiente também, não tenho nem ideia, sinceramente, mas assim, foi o que eu consegui imaginar, consegui vislumbrar nesse tempo. Mas assim, continuando, então, sei lá, eu quero olhar o que acontece agora, só que não em relação ao M, e não em relação ao N, eu quero variar o M. Então, fixo um N, vamos ver. Olha que interessante. Mas agora a pergunta, o que é isso? O que significa? Então, o índice de Gini, a transitividade, comportamento bem parecido também, para valores mais baixos, ela começa mais embaixo. E, né, a transitividade começa menor e vai crescendo, até chegar num certo limite aqui, que parece que todo mundo vai chegar nesse limite mais ou menos igual. E engraçado, né, que eu tinha até comentado lá com o Fabrício, a transitividade para esses modelos aqui, especificamente para essa densidade, para essa afinidade, ela começa um pouco mais alta, aí a tendência é dar uma queda, a partir de um determinado tamanho, né? A partir de um determinado M, ela começa alta, e aí ela dá uma queda, ela dá uma queda, tá vendo? Ela começa a dar uma queda aqui, depois começa a subir de novo. Deixa eu ver aqui se tem olha só, tá vendo? Como é que ela começa a dar uma queda, né?
e depois eu volto a subir. Então assim, esse aqui, no caso eu tô mostrando aqui como é que desbalancear o vetor, né? Vai juntando, vai unindo mais essas transitividades aqui. Então, você tem mais probabilidade numa palavra, por exemplo, né? Quanto maior aqui esse valor, mais eu tô dando muita probabilidade para palavras específicas e muito pouca para outra, vai aproximando aqui a transitividade. Esperar, podemos dizer assim que é esperado, né? Se você tem muita probabilidade de escolher uma palavra ao invés de outras, você vai ter eu espero que você tenha uma maior transitividade. Uh, você vai vendo como é que os gráficos vão se deformando, né? À medida que você vai trabalhando. Então, assim, dá para descrever isso tudo, né? O que eu tenho que saber é se tá indo num caminho certo, se alguém tem alguma sugestão de como tentar estimar o que são esses valores, alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, eu não consegui uma solução mais. É, como é que eu posso dizer? Uma solução melhor do que essa. Até agora não me ocorreu. Ah, sim. Vamos aqui fixar aqui, vamos ver como é que funciona à medida que você vai desbalanceando o modelo. Transitividade. Então, assim, talvez se eu tiver uma ideia para ver quais são as coisas assim, mais interessantes, né? Talvez assim, o que interessa, o que interessaria ver nesses gráficos, assim, se alguém puder me dar uma ideia assim, talvez fosse um bom ponto de partida. Então, vamos fixar aqui aqui 0.5. Desbalanceamento, vamos ver aqui à medida que você vai aplicando o lambda. Deixa eu ver. Aqui, né? Aqui eu tô aplicando ponto de corte. Você vai vendo que alguns aqui nem aparecem mais, né? Pá, densidade aqui, você vai vendo que realmente assim, bem parecido o índice, mas ele começa a contar a partir de, né? Cada vez você vai caindo mais. A partir de determinada densidade você já não tem mais. Ele já não aparece mais, tá vendo? Então olha que coisa. É a pergunta, né? Como é que a gente faz pra como é que eu posso dizer, pra concluir alguma coisa em cima disso, né? O negócio, o ponto de corte deixa as coisas muito estranhas, né? É, é bem, assim, difícil de enxergar as coisas, sabe? Mas enfim, eu acho que dá pra ter uma noção mais ou menos no que eu tenho trabalhado nesse tempo. E sim, gostaria que desse uma olhada, se for possível, me dê algumas dicas aí de como proceder. E assim que vou tentar fazer modificações aqui, né, as correções. E ver, né, porque para ter uma ideia do que mais pode ser acrescentado. É, se alguém puder me dar uma ideia do que disso, quais são conclusões interessantes, seria muito bem-vindo. Ok? Qualquer coisa é só me mandar um e-mail aí que eu vou que posso mandar resultados em cima dessa simulação que foi feita. Vocês podem ver se está interessante ou não. Bom, enfim. É isso. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.